Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. E acompanharem a leitura dos versos de 1 a 10. Livro de Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, pela palavra e por meio do Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é maravilhoso como Deus chama um homem cujo nome é tirado das águas para caminhar pelos desertos. Como é maravilhoso que Deus frustra os desígnios das nações. Deus transtorna os planos humanos, porque são falíveis, porque são temporais, são finitos. Mas maravilhoso porque Ele nos convida a participar dos seus planos, que são perfeitos e eternos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a condução soberana de Deus na história. E esse texto nos exorta e nos convida a andar pela fé e a desafiar as circunstâncias do nosso presente, confiando na esperança de um futuro daqueles que andam com Deus. E quando nós nos tomamos no contexto desta passagem, por isso que nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 3, a fim de nos situarmos historicamente e entender melhor este ponto, esses 10 versos do capítulo 2. Primeiramente, meus queridos irmãos, nós devemos confiar pela fé e depender de Deus, porque Ele é o Senhor da vida. Diz aqui o texto que um homem da casa de Levi casou-se com uma descendente de Levi, e ela deu à luz um filho. No entanto, este ato de fé ousado aconteceu exatamente de uma circunstância em que o faraó havia decretado que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino dos hebreus fossem mortos logo no nascimento. E nós vimos por quê? Porque aquele povo se multiplicara e grandemente se fortalecera, de maneira que a terra se encheu deles. E Faraó, de forma, na sua mente, coordenada, estratégica, ele entendeu que aquele povo estava crescendo numerosamente, crescendo em força, e eles poderiam aliar-se com nações vizinhas e se tornarem perigosos inimigos contra o Egito. Nada mais justo do que um rei pensasse assim. A força masculina era a força de exércitos. E então, fazendo com que os homens fossem mortos, não somente ele reduziria a quantidade de homens que poderiam participar dos exércitos, mas também cessaria a própria multiplicação dentro de um povo em si mesmo. Se as mulheres permanecem, elas teriam que se casar com os egípcios, e então seriam dominados, e a cultura acabaria por dominar aquela circunstância. Então, de forma estratégica, o faraó estabelece que aquelas crianças fossem mortas, todas do sexo masculino. Ora,
mas nós, olhando para a história, entendemos que esta multiplicação, este aumento numeroso, este aumento de força e poder, nada mais é e nada do que o cumprimento das promessas de Deus na história. Quando Deus chama Abraão, Ele prometeu fazer de Abraão pai de numerosa geração, de numerosa multidão. E aqui está, de uma forma factual, o estabelecimento dessa promessa. O povo de Israel era fecundo. E é exatamente nessa circunstância de crescimento, mas ao mesmo tempo de ameaça, que aquele casal tem um filho. O faraó também impusera às parteiras que matassem as crianças assim que eles viessem à vida. No entanto, o Deus, que é o Senhor da vida, impediu que aquelas parteiras fizessem isso, e elas, temendo ao Senhor, permitiam que os filhos nascessem, e o povo continuava crescendo. Elas foram até chamadas à presença do faraó, e disseram que as mulheres hebreias eram mais fortes do que as mulheres egípcias, e quando elas chegavam, as crianças já haviam nascido. No entanto, nesse contexto, nós percebemos que Deus é o Senhor da vida. A Bíblia fala que Deus faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. E ao longo da história de Israel, Deus marcou a vida do povo, mostrando o seu poder, o seu controle sobre o crescimento, o desenvolvimento e a sequência de uma geração, da qual sairia o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E então, não somente o próprio Abraão, que já avançado em dias, e sua mulher estéril tiveram o filho da promessa, mas ao longo da história Deus tinha movido e está movendo circunstâncias a fim de que a vida seja preservada, a vida do seu povo, e consequentemente a história e a promessa feita a seu povo. Então, quando Deus é o Senhor da vida, nós aprendemos a romper as barreiras das ameaças, as circunstâncias adversas, para confiar naquele que conduz todas as coisas soberanamente e poderosamente. Diz aqui que ela concebeu e deu à luz a um filho. As circunstâncias eram adversas, mas Deus está cumprindo o seu propósito maravilhoso. E aquela criança então é nascida. E depois de 3 meses, ela tem que ser escondida. Ela foi escondida, mas não poderia mais ficar escondida. Então a sua mãe faz uma arca de junco. A palavra cesto, traduzido aqui, é a mesma palavra que é utilizada para a palavra que foi traduzida como a arca de Noé. Talvez de forma proposital, para mostrar como Deus coloca a sua vida dentro de uma arca e a preserva soberanamente. Mas o que o texto diz é que aquela criança foi colocada naquela arca e deixada no rio. E de forma misteriosa e maravilhosa, aquela criança vai parar exatamente nas mãos do inimigo. Um faraó poderoso como era, com todas essas preocupações, certamente estabeleceu todos os critérios a fim de que aquele povo escravo não pudesse se multiplicar. E dentro dos seus próprios palácios, talvez tenha sido o lugar onde mais estava claro que aquele inimigo, possível inimigo, estava se multiplicando e crescendo, e que toda a atenção do egípcio tinha que ser voltada para lá. Mas é exatamente a sua própria filha quem acolhe aquela criança e preserva ali a vida. Quando ela a encontra, ela abre aquele cesto, aquela criança chorava, ela teve compaixão dele, mas sabia exatamente que aquele menino era um menino dos hebreus. E então, por meio das circunstâncias, Deus preserva a vida de Moisés pelas mãos do próprio inimigo. Deus é o Senhor da vida. É Deus que controla o nosso respirar. Davi fala que contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Este é o Deus que controla todas as circunstâncias, mas Ele é quem sustenta a vida. Nada pode opor-se ao seu querer, nada pode levantar-se contra o seu poder. E não somente no momento da história de Moisés, mas no próprio nascimento de Jesus, as crianças foram assassinadas, ouviu-se o choro de Ramá, e Raquel chorava pelos seus filhos, que já não mais existia, contanto o descendente, a criança prometida, ao longo dos séculos, que viera a nascer, fora salvo pelos desígnios de Deus, e o menino foi morar no Egito, para que se cumprisse o que estava escrito
do Egito chamei o meu filho. E aquela criança, Jesus, fora mais uma vez salvo pela providência divina, pela sua preservação, pelo seu poder sobre a vida. E nessa feita agora, para que a vida dessa criança, que estava condenada à morte, trouxesse vida, preservação de vida e vida eterna. Por isso, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos fazer uma leitura nova da história e perceber que Deus é Senhor dessa história, conduzindo a vida e a preservação da vida, conforme o seu poder. E então o livro de Hebreus fala que Moisés, pela fé, foi preservado pelos seus pais, que não temeram o decreto do faraó. Eles também agiram pela fé. Eles confiaram nas promessas de Deus e entendiam que a natividade era uma bênção de Deus, uma herança do Senhor, uma marca de que Deus estava com aquele povo. O nascimento de uma criança e o nascimento de um homem numa família hebreia era a evidência da graça, da bondade, da bênção, de um propósito maravilhoso de Deus para a família. E então Moisés nasce no meio de uma circunstância maravilhosa e miraculosa, e nós devemos seguir ao Senhor pela fé, porque Ele é o Senhor da vida. E quem controla a vida, controla a história. E esse é o segundo ponto que nos desafia a caminhar por fé e a vencer as adversidades do presente, pondo a nossa esperança no futuro de um Deus que faz com que todas as coisas cumpram um maravilhoso propósito. Deus é o Senhor da vida, preserva a vida de Moisés em meio a circunstâncias ameaçadoras e contrárias. Mas Deus também é o Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor que construiu a história, quem a estabeleceu e que colocou em cada momento, em cada ato, um propósito eterno, fazendo com que todas as coisas cooperassem para o bem daqueles a quem Ele ama. A história foi escrita por Deus e Ele mesmo quem a controla e quem a conduz. Moisés não somente foi salvo da morte, preservado pela fé em que seus pais depositaram no Senhor, mas posteriormente salvo pelo próprio inimigo, e agora ele é educado e preparado nos palácios do inimigo. Estevão, no seu discurso, fala que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Por 40 anos, Moisés foi educado nas faculdades egípcias, preparado para ser um governador egípcio, ensinado, educado, conduzido, a fim de que não somente governasse o povo, mas que fizesse prosperar o reino do Egito. Aqueles que o educavam viam nele um líder em potencial. Era poderoso em palavras e obras, um exímio sucessor, aquele que certamente conduziria as cidades, províncias e daria continuidade à grandeza daquele império. Mas aos olhos de Deus, Deus estava preparando um pastor para o seu povo. Deus estava preparando aquele que figuraria o próprio Cristo em tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra que mana leite e mel. Deus move as circunstâncias com propósito. Deus conduz a história com um fim, com um objetivo. A história não é cíclica. E vivemos uma sucessão de coincidências, de forma alguma. A história é progressiva, ela tem um fim. Deus a construiu com um objetivo determinado. Todas as coisas que aconteceram no passado e as coisas que acontecem no presente estão sendo controladas, administradas, conduzidas por uma mão poderosa, inteligente, soberana. Deus move as circunstâncias. E então Ele faz com que Moisés seja educado dentro da casa do inimigo, porque todo o recurso que ali ele recebera lhe seria muito útil para administrar uma grande multidão em meio ao deserto. Da mesma forma que Deus preparou para que na sua base inicial, em um tempo muito importante da sua formação, da formação do seu caráter, da sua personalidade, ele fosse criado e educado pela sua própria mãe e recebesse dela e do seu pai toda a história, toda a tradição, todo o significado de fé,
todo o conteúdo de uma história de um Deus de aliança e de promessa. Ele fosse educado no seu coração e sua mente recebesse continuamente os ensinos da palavra, os ensinos da revelação de Deus ao longo do tempo, a tradição oral, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que levantara José para a preservação do seu nome, para a preservação do seu povo. Todas essas histórias eram relembradas, todas essas histórias eram massificadas na sua mente, impregnadas no seu coração, a fim de que essa semente lançada permanecesse. E quando ele completa 40 anos, ele vai caminhar entre o povo, ele percebe, ele vê, e ele entende que aquele povo era o seu povo, e que aquele povo estava sendo oprimido. Então, em um ato viril, ele intercede em favor de um conterrâneo, mata um egípcio, tem que fugir, mas Deus está movendo as circunstâncias. Deus está conduzindo a vida de Moisés. E depois de 40 anos sendo educado no Egito, Moisés vai passar 40 anos sendo educado no deserto, pastoreando os rebanhos do seu sogro. E mais uma vez Deus está preparando, Deus está forjando o seu caráter, a fim de que ele seja exatamente o líder que Israel precisava. Agora ele se apresenta a Deus de uma outra maneira, pesado de línguas, aparentemente contraditório, era poderoso em palavras e obras, mas ele se oferece humildemente, talvez temendo a grandiosa responsabilidade, e a sua língua já lhe é pesada, mas Deus o preparou exatamente como deveria ser preparado, para ser a mão forte que tiraria o povo do Egito, e tirou, e que conduziria o povo pelo deserto, e conduziu, e que entregaria o povo, e entregou a uma terra que mana leite e mel. Deus move as circunstâncias. E ao longo da história, Deus tem conduzido o seu querer, os seus propósitos, de forma gloriosa e soberana. Por isso nós somos, por esse texto, desafiados a caminhar por fé e a vencer as adversidades e as barreiras do tempo presente, por causa de uma esperança futura, da vitória daqueles que seguem a este Deus poderoso. Deus é o Senhor da vida. Ele conduz todas as coisas. Ele conduz a existência de uma geração, fruto de uma aliança. E faz com que essa vida seja preservada ao longo da história, até que chegue aos dias daquele que nasceu para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da vida. O que os livros do Antigo Testamento narram é que em vários momentos o inimigo tentou quebrar esta sequência, esta geração que Deus mesmo preserva. Em segundo lugar, Deus é o Senhor da história, não há acasos, não há imprevistos. Todas as coisas estão no total e absoluto controle de Deus. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem o consentimento de Deus. Uma folha seca de uma árvore não vai ao chão se Deus assim não o permitir. Isso quer dizer, meus queridos irmãos, que Deus estabeleceu um propósito maravilhoso e eterno para aqueles que foram chamados por Ele para andar pela fé, confiados nele, e se tornarem participantes desse propósito, se tornarem instrumentos nas mãos de Deus para a proclamação da sua glória. Ao final do capítulo 2, diz o texto que, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus não se esquece de nada. Mas esta expressão de lembrar-se é apenas uma demonstração de que Deus tem o tempo certo de agir. Deus tem o tempo oportuno. Ele não se esquece de suas promessas. Ele não se esquece do seu povo. Ele, segundo o próprio texto diz, conhece-lhes o sofrimento. Deus sabe a medida de todas as coisas. Deus sabe e Deus age no tempo certo. Deus lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó.
Da mesma forma que Deus se lembrou de José no Egito, que chegou como escravo, se tornou governador e trouxe a sua família para o Egito, a fim de que aquela família, composta por 70 pessoas, não morressem na seca, mas fossem preservados em vida, multiplicassem, crescessem, se tornassem fortes. E em meio, mais uma vez, a ameaças contra a própria vida, contra a própria promessa da aliança, Deus, o Senhor da vida, preservasse a vida de Moisés. E Deus, o Senhor da história, conduzisse a vida de Moisés para que ele se tornasse o libertador do seu povo, mostrando da mesma maneira, soberanamente, como ele controla todas as coisas. Deus é fiel às suas promessas. E ao longo da história, Deus conduziu todos os atos de forma soberana até o dia em que Jesus nasceu, da Virgem, conforme fora dito por meio dos profetas, para se estabelecer exatamente como estava escrito. E Jesus Cristo nasceu. E segundo os propósitos de Deus, ele foi conduzido àquela cruz. E naquela cruz ele morreu derramando o seu sangue. E a Bíblia fala que ele se tornou obediente pelas coisas que ele aprendeu, habilitando-se como nosso genuíno substituto, nosso substituto legal, para morrer a nossa morte. E uma vez que ele morreu em nosso lugar, ele se tornou o nosso libertador. E pela sua ressurreição, todos aqueles que nele creem têm também vida e vida eterna. E então compreendem que foram chamados por um Deus que conduz a história, um Deus de propósito. E uma vez que se reconhecem não mais como inimigos de Deus, mas em Cristo como filhos de Deus, aprendem a caminhar pela fé. Aprendem a ler a história e compreender que todas as coisas cooperam para o seu próprio bem, para o bem daqueles que são amados por Deus. E quando assim o fazem, não permitem que as circunstâncias e adversidades do presente impeçam o nosso caminhar, impeçam o nosso avançar para aquele que nos aguarda. Meus queridos irmãos, eu quero então convidá-los e exortá-los a viverem pela fé em nome do Senhor Jesus. Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor da vida, é Ele quem conduz o seu povo. Não importa o tamanho, o poder, as ameaças que o inimigo venha a intentar, é Deus quem segura e sustenta a vida, é Deus quem controla a história. E você necessita urgentemente a desafiar o seu coração a caminhar pela fé, a depender do Senhor, a seguir os seus propósitos, a ter coragem de vencer as barreiras, contanto que permaneça segundo o querer daquele que governa todas as coisas soberanamente. E eu quero então fazer uma aplicação específica, circunstancial, desse contexto para um contexto bem nosso. Eu iria fazê-lo mais à frente, mas eu creio que é oportuno fazer esta aplicação agora para vocês a respeito da nossa escola dominical. E eu vou explicar por quê. Primeiramente porque nós precisamos aprender a ler a história, a conhecer a palavra, a sermos profundos no conteúdo da palavra, na revelação de Deus. Essa palavra nos ensina que aqueles que tinham uma palavra no coração foram preservados porque creram na palavra, confiaram em Deus, não se deixaram abalar pelas circunstâncias, porque tinham no coração, de forma concreta e real, as promessas bem estabilizadas, bem arraigadas, de tal maneira que nem 40 anos foram suficientes para tirar do coração de Moisés as verdades inauditas das promessas de Deus para o seu povo. E entendendo assim que nós precisamos conhecer a história e o Deus da história, é necessário que nós tenhamos profundidade na palavra. E para isso nós precisamos estudá-la, nós precisamos tratá-la com interesse, com devoção, com atitude, com fé, com responsabilidade. Eu quero lhes dar 2 motivos pelos quais é importante com que você participe, se envolva da escola dominical. Nós somos pastoreados
não somente pelo gabinete pastoral, mas também pelo púlpito, pela pregação da mensagem, da palavra de Deus, mas também nós somos pastoreados pelo ensino da palavra na escola dominical. E o primeiro motivo é por você mesmo. Sim, você que é adulto. Você precisa ter sedimentado no seu coração as verdades inabaláveis da palavra de Deus para enfrentar esses dias tão maus. Nós vimos aqui pelo menos um dia na semana, ao domingo. Muito se resume até a um turno deste dia, pela manhã ou pela noite, para receber um ensino, um material que lhes deveria ser suficiente para passar os demais 6 dias em fidelidade e temor ao Senhor, para preservar ao longo desses 6 dias a integridade cristã, o testemunho, a fidelidade a Deus. Você precisaria, neste domingo, pelo menos, receber um alimento de exortação, de consolo, de ensino, de orientação, que lhe seja suficiente para você enfrentar as muitas tentações que invadirão a sua casa, que invadirão o escritório onde você trabalha, a faculdade onde você estuda, a rua onde você habita. Este conteúdo é suficiente, deveria ser suficiente para que ao longo desses 6 dias, pelo menos no próximo domingo, você retorne com louvor e gratidão nos seus lábios por mais uma semana de vitória espiritual em Deus, pelo cumprimento, pela prática, pelo viver a palavra, porque esta palavra é viva, e ela é viva no momento em que nós vivemos nela, por meio da aplicação e do ensino do Espírito Santo. Então a importância de você participar da escola dominical é por você mesmo. Porque eu sei, meus queridos irmãos, que a nossa mente tem sido bombardeada por todo tipo de sedução do inimigo, por inimizades, porfias, por malignidade, ganância, astúcia, esperteza, corrupção, imoralidades, impurezas. Todas essas coisas estão transitando à nossa volta e bombardeando a nossa mente, bombardeando o nosso coração, mexendo com a nossa estrutura carnal. E o inimigo é preciso, ele vem para roubar, matar e destruir, e as suas setas são afiadas, e ele tenta acertar exatamente no lugar que está ferido. Ele tenta invadir as brechas, ele tenta invadir as fraquezas, ele tenta minar aquilo que nós nos sentimos seguros. No entanto, estamos enganados no nosso próprio coração, porque somos frágeis. E ao longo da semana ele vai investindo mortalmente. Ele vai investir como investiu Faraó no nascimento das nossas convicções. Nasce a criança, mata. Brota a semente do evangelho, mata, sufoca. Não foi assim com as sementes lançadas à beira do caminho? E muitas vezes nós não temos dado a devida importância a um tempo precioso que temos aqui na igreja, pela condução do Espírito Santo, por meio de vidas imperfeitas como todos somos, mas instrumentos nas mãos de Deus para a edificação do povo de Deus, para o preparo dos guerreiros de Deus que vão para os campos de batalha e precisam estar forjados com as técnicas corretas, com as armas bem preparadas para defender-se e atacar o inimigo. Então não é cabível na mente de uma pessoa que leva a sério as coisas de Deus, que ele sai daqui preparado, por sentar-se meia hora, 40 minutos de um banco, distraído ou não, concentrado ou não, para ouvir uma mensagem e depois sair satisfeito para as suas muitas responsabilidades ou para o seu tempo que é sobrecarregado. Não, meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, invista na sua vida espiritual. Olhe para o passado e aprenda com a história. Aqueles que foram preservados foram aqueles que cultivaram os sedimentos da fé, nas promessas, na aliança, nas proclamações de Deus. E Deus continua falando aos nossos dias. Deus continua ratificando que Ele é o Deus que cumpre todas as coisas, todas as promessas. Ele é fiel, o Deus imutável. Ele continua proclamando isso até o dia em que todos os olhos verão o seu Filho voltar em glória para buscar o seu povo. E aí já não haverá mais tempo para os desavisados, para aqueles que não consideraram
as notificações de Deus. Invista em você mesmo. Ninguém é tão experiente o suficiente para vencer solitariamente as investidas do inimigo. Ninguém, nenhum de nós. Nem pastores, nem presbíteros, nem qualquer um aqui da igreja. Você pode ter décadas de vivência aqui nesta igreja ou nos meios cristãos. A cada dia você é um alvo vulnerável que depende de Deus e precisa se fortalecer em Deus para ser preservado. Olha as armaduras de Deus, a armadura de Deus que Paulo nos ensina e nos exorta, para que depois de ter vencido, permanecer inabaláveis. Vence uma batalha, mas tem que permanecer inabalável. E para isso nós precisamos ser maduros na fé, precisamos aprender da palavra. Então, meus queridos irmãos, repense a sua pressa, as suas urgências, a sua agenda. Eu sei que nós temos dias corridos, pesados, de trabalho, de responsabilidades. Domingo também é um dia do Senhor, um dia da família. Mas nós nos deleitamos e descansamos, temos refrigério na palavra de Deus. Esse é o primeiro motivo, você mesmo. O segundo motivo, seus filhos. Seus filhos. Muito mais bombardeados do que nós são eles. Nós ainda temos talvez um pouco mais de recursos para nos defender, para vencer as decepções da vida, mas eles são muito mais frágeis. São muito mais induzidos, suscetíveis. Eles são alvo primário do inimigo. Se as crianças, desde a sua tenridade, não forem inseridas e educadas em um contexto que lhes faça lembrar, depois de adultos, os valores, os princípios e as verdades que creem os seus pais, quando eles passarem os 40 anos, estou falando figuradamente, os 40 anos nas universidades dos Egitos, que existem em nosso tempo, nada lhes restará na memória, senão o que o tempo lhe presente lhes oferecer. Mas aqueles que desde a sua tenridade são educados e preservados no temor do Senhor, à semelhança de Moisés, guardarão no coração, nas raízes, as suas convicções inabaláveis de que foram criados para servir e viver para um Deus eterno, um Deus glorioso. Então façam isso pelos seus filhos. Traga os seus filhos para a escola dominical. Ele chora muito, traga ele chorando. Porque senão quem vai chorar muito é você. É irrequieto, traga-o assim mesmo. Mas com paciência e perseverança. Mostre a ele que é o melhor lugar onde ele pode estar. Meus irmãos, seus filhos passam em média 13 anos da sua juventude, de 2 anos até 17 anos, e mais 5 anos, 6 anos, até os seus 25 aproximadamente, sendo contaminados continuamente, sistematicamente, por falácias humanas travestidas de ciência, a fim de dizer que a ciência é a senhora e que Deus é uma fusão de fanatismo, de convicções, algo subjetivo, mitológico, folclórico. E eles passam continuamente horas numa sala de aula ouvindo essas mentiras que vão de encontro às verdades de Deus. E ali eles são educados ou não. Agora eu lhes pergunto, e vamos pensar, quantas crianças passam nessas faculdades, nessas escolas e faculdades, por pelo menos 18 anos ali sendo educados? 18 anos, pelo menos. Muitos, não é? Saiu recentemente a aprovação do vestibular da UFBA. Ficamos muito felizes com muitos irmãos nossos que foram aprovados. Deus os preserve ali. Sejam testemunhas de Deus ali. Mas raciocinem comigo. Começam no infantil e vão até
a graduação. Pelo menos 18 anos. Conte quantos ficam ali todo esse tempo. Inúmeros, inúmeros. Agora conte comigo quantos jovens que ficam 18 anos em uma mesma igreja, sendo educados da infância até a maturidade, até pelo menos se casarem e terem seus próprios filhos, educados por 18 anos, pelo menos, em uma igreja, sendo exercitados e educados na fé, nas verdades eternas. Conte comigo, são muito poucos, infelizmente. E é uma característica dessa nossa geração, esta mutabilidade, esta transigência com tradições, com história e com valores. As pessoas têm se achegado às igrejas por conveniências e deixam seus filhos ficarem ali até enquanto lhes seja conveniente. E as crianças crescem aprendendo que igreja é lugar de conveniência e ficam enquanto querem. E quando tornam-se adolescentes e jovens, querem adequar as conveniências ao lugar que eles querem frequentar. E a igreja não será a sua primeira escolha. Porque eles não aprenderam a cultivar valores, não aprenderam a fincar as raízes. Eles não aprenderam que, apesar de tudo o que se diga lá fora, nós cremos em uma verdade inabalável. E que lutamos e vivemos por ela. É a razão da nossa existência. Mas se eles não são educados ao longo da sua vida sobre isto, nenhum valor atribuirão quando estiverem cheios de si e cheios de controle das suas muitas opções. Então não permita que seu filho cresça entendendo a igreja como lugar de conveniência. Essa tem ar-condicionado, aquela lá não tem. Essa tem louvor, aquela só tem piano. Ah, essa não tem piano, aquela tem guitarra. Meus queridos irmãos, não permita que isso seja instrumento do inimigo para impedir que seus filhos cresçam dentro da igreja do Senhor, da igreja que é fiel às Escrituras, da igreja que teme e obedece ao Deus vivo e verdadeiro. E que ele fique 1, 2, 3, 4, 5, 18 anos e muito mais. E que ele veja os 18 anos dos seus filhos. E que ele veja os 18 anos dos seus netos. E que as gerações se perpetuem naqueles que confiam no Senhor, que confiam e acreditam na história que Deus conduz e permaneçam. Então eu quero deixar esses dois motivos para que nós aprendamos com a história, com a vida de Moisés, dos seus pais, que creram no Senhor, enfrentaram as ameaças do faraó, mas sabiam que Deus tinha um propósito para as suas vidas. O seu filho lhes era formoso, não porque talvez no sentido de ser belo, uma criança sempre é bela e formosa, mas porque ela entendia que Deus tem um plano maravilhoso na vida do seu filho. E arriscou a vida da criança e a sua própria vida para preservá-los. Invista na sua vida e na vida do seu filho. Frequente a escola dominical. Frequente, diga não a tudo o que se oponha. Dá preguiça à prova na faculdade no dia seguinte. Diga não. Preserve o seu coração e a sua mente. Você que é pai, você que é um jovem, há tempo de voltar atrás. Há tempo de recuperar o tempo perdido. Vocês que entrarão na faculdade, vocês que estão na faculdade, vocês serão zombados, criticados, a sua palavra será aparentemente surda, muda. Não lhes ouvirão, não lhes darão valor e nem peso naquilo que vocês falam. Vocês estarão frequentando esses lugares e que têm um tom de intelectualidade. Vocês serão obscurantistas. Mas eu quero dizer que aqueles que confiam no Senhor são preservados. E em meio a essas dificuldades, preservam o coração e a integridade, preservam o testemunho. Então, lutem por isso. Aprendam, sejam profundos na palavra. E a escola dominical é um instrumento que Deus tem levantado nesta igreja para servir-lhes nesta área. Então, em nome de Jesus, eu quero deixar esta aplicação específica, objetiva, pastoral, para a minha igreja e para a escola dominical desta igreja. Porque a escola dominical é você, alunos e professores. E aqui nós seremos educados e edificados na palavra. Eu sei, meus queridos irmãos, que Deus tem algo maravilhoso para a sua igreja. Em cada tempo, Deus tem avivado e reavivado a sua obra nos nossos dias.
Eu acho que esta é a nossa vez. Mas para isso nós precisamos estar participantes ativamente dos propósitos eternos. E Deus fará isso por meio da sua palavra. Não será por outro meio senão pela vida dos crentes na vida da palavra. Que Deus assim nos abençoe.